esse policial na rua. Coronel, você me contou uma história que me chamou muita atenção. E essa história eu até pedi, né, para que o coronel viesse aqui na Rádio Paraná Oficial contar essa história ao vivo, porque é uma história de chamar muita atenção. Mas também as pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que pensar o seguinte, né? Para também analisar essa história, como para ver o que todo policial enfrenta na rua, né? E muitas pessoas devem pensar que só porque ele tem uma carteira de policial e uma pistola na cinta, que ele não tem medo, que ele não tem receio. Que muitas vezes ele vai para um combate como se ele fosse o Rambo. E o Rambo, ele existe só na ficção. Porque todos, né, temos sentimentos, todos temos família, todos temos algum tipo de receio de entrar num combate, é claro, porque você sabe que ali pode ser a tua vida ou a vida do outro. Coronel, mas essa história que me chamou muita atenção, até eu lhe perguntei assim, Coronel, você ficou frente a frente com ele, você sentiu medo? Você falou, lógico que senti. Coronel, conte para nós a história deste homem monstruoso em tamanho, que o senhor falou que era gigante, que era largo. Conta um pouco essa história para os nossos ouvintes. Bem, primeiramente vamos contar um contexto da história. Sim. Eu era comandante do Grupo de Operações Especiais aqui de Ponta Grossa. O Grupo de Operações Especiais era um projeto que foi criado na época do governador Jaime Lerner, que todos os grupos, todas as cidades do interior do estado de grande porte teriam um grupo especializado e com 12 a 16 homens preparados pelo Comando de Operações Especiais de Curitiba para atuar em situações de maior nível ofensivo. Tráfico de droga, pessoas com maior potencial ofensivo, pessoas armadas, assalto a banco, coisas dessa natureza, mas abaixo do Comando de Operações Especiais de Curitiba. E na época, já com 3 anos já de grupo, nós somos... como é que eu posso falar? Nós somos surpreendidos com uma série de crimes que aconteceu na cidade, num distrito de Ponta Grossa chamado Guaragi. E dentro desse distrito de Guaragi tinha uma localidade chamada Roxo Arroz, que é uma localidade que é meramente de agricultura, agricultura familiar, muitas chácaras, muita pessoal do interior. É uma comunidade pequena, mas que tem muita ligação aí com a agricultura familiar. E nós fomos informados, que os primeiros que foram chegar no local foi a Polícia Civil, que informou que tinha encontrado o corpo de 2 pessoas, que eram os proprietários de uma chácara ali na cidade nessa localidade de Roxo Arroz. E que estavam atrás de quem que seria o possível autor desses crimes ali naquela cidade, porque eram pessoas da comunidade, todo mundo conhecia, já eram idosos, tinha uma chácara ali há muitos e muitos anos. E foram encontrados o corpo dessas 2 pessoas ali na chácara. E posteriormente, nessa mesma varredura feita pela Polícia Civil, foi encontrado o corpo de mais 2 crianças. Uma criança de mais ou menos 9 anos e uma criança de mais ou menos ali uns 8 ou 9 anos também. Que eram daquele grupo, era um grupo de acolhimento que acolhia crianças em situação vulnerável. E ela tinha fugido desse local e foi até aquela localidade, aquela chácara. E também foram mortos, se encontraram. Esses 4 corpos foram encontrados ali naquele local. A comunidade de Ponta Grossa ficou completamente louca, nunca tinham visto um crime dessa natureza, de tal proporção. Pessoas ficaram assustadas. E passou uma semana, ninguém sabia quem que era, e começou a surgir o comentário de que tinha um casal que estava trabalhando ali naquela região, que era um casal e era mais 2 jovens que estavam trabalhando ali para aqueles senhores, e simplesmente eles desapareceram após as mortes. De imediato a Polícia Civil começou a fazer o levantamento, mas não conseguiam chegar até essa pessoa, não encontraram mais essa pessoa. E surgiu uma ideia, desse grupo que eu comandava, o Grupo de Operações Especiais, de uma das minhas equipes se prontificou a ir atrás desse cidadão. E pediu para mim na época, tenente, o senhor me deixa à disposição e nós vamos atrás desse cidadão aí. Você era tenente na época? Eu era tenente, todos os grupos de operações especiais eram comandados por tenente. E eu peguei e fui atrás, autorizei esse grupo, e eles ficaram literalmente 3 dias atrás dele.
3 dias. O que é interessante a gente falar, porque hoje, antes de vir para cá, eu acabei dando uma lida na internet sobre esse caso. Ele tem muitos artigos na internet, muitos artigos da UEPG de Ponta Grossa, que fala do jornalismo, que fala sobre esse fato. Mas eles não ouviram nenhum policial que participou da operação, que comandou a operação, a prisão dele. Nem mesmo o julgamento dele conta a história real. Ela conta uma história totalmente fictícia ali. Colocaram fatos que não aconteceram e só pode falar quem estava no local. E eu estava no local no dia que ele foi preso. Eles pegaram e foram começaram a andar pelo trilho de trem. Um trilho de trem. Saíram de Guaragi e começaram a transitar pelo trilho de trem. Foram andando, seguindo o trilho de trem. Porque eles começaram a encontrar rastros ou começaram a encontrar locais onde possivelmente aquele grupo de 4 pessoas teria dormido ou teria feito um acampamento durante esses dias. E foram seguindo. Sempre com a minha autorização do comandante do batalhão, e eles foram seguindo esse trilho de trem. E ele andaram muito. Já mais ou menos quase 30 quilômetros daquele local, 3 dias depois, essa minha equipe se depara com um acampamento, já 10 horas da noite, e se depara com o acampamento, começa a visualizar de longe, tinha apenas 3 pessoas, uma mulher, um jovem, e um cidadão muito grande. Que ele ter mais ou menos para lá de 1,90 m. Pense num cara grande. Gigante. Então, pense, ele era da cor negra, muito forte. E na hora que eles estavam olhando fazendo observação do local para fazer a abordagem, porque já tinha cometido 4 crimes até então, se aproximaram com cautela e ele estava literalmente, isso não é balela, não é conversa. Infelizmente, naquela época não tinha celular, não tinha filmadora para a gente poder comprovar isso por fotos, né? Ele estava com uma capa vermelha e preta, uma capa vermelha por dentro, preta por fora, fazendo algumas orações ali com uma série de estatuazinhas. Pessoal da Umbanda. Tipo Umbanda, Macumba. Mas só que era com coisas satanistas mesmo, porque as estátuas eram de Satanás mesmo, não era coisa assim de Umbanda. Eram pequenos diabinhos, era coisa pesada. Era diabinhos, negocinho assim. Moral da história, nosso pessoal foi com cautela, estavam em 5 policiais, abordaram, primeiro a mulher, e foram abordar ele. Ele esboçou uma pequena reação. E na época, como ela estava já, a mulher, que estava grávida de mais ou menos 7, 8 meses, por ela, ele se entregou. Mandaram se ajoelhar, sem exagero nenhum, quase de joelho, era quase da altura dos policiais que estavam ali. E o menor, que estava ali, 14, 15 anos mais ou menos, também foi apreendido. Colocaram a algema nele e agora levar ele para Ponta Grossa. Imagine você voltar pelo meio do mato, passar pelo trilho de trem, passar por umas pontes de trilho de trem. Imagine por aquelas pontes altas de trilho de trem que tem no interior. Você tem que voltar com ele por ali. Com um cara de mais de 1,90 m, pesando mais de 120 quilos. Andando, porque não tinha como chegar a viatura. Eles foram andando por cima do trilho de trem. Voltaram? Voltaram. De madrugada. De madrugada? Era 10 horas da noite quando eles abordaram. Vamos fazer um cálculo que voltaram. Você pega um satanista gigante, matador, de noite, andando. E trouxeram ele mais ou menos até... Nós temos ali uma proximidade de onde que eles saíram, mais ou menos perto do Clube Princesa dos Campos. Hoje passando ali, é um lugar nobre. Mas ele estava algemado? Estava algemado e amarrado. Algemado e amarrado? Está amarrado. Tiveram que passar uma corda, literalmente, no pescoço dele na época, porque ele era muito grande. Então, se eles botassem uma reação, ele poderia facilmente ter dominado os policiais. Claro que, mas vão ter que matar ele. Mas agora mata alguém algemado no meio do mato. E, cara, até você provar que o trem porco não é tomada, execução. Então, eles tomaram todas as medidas cabíveis, falaram para ele, o negócio é o seguinte, nós não podemos com você, mas já tem ela aqui. Temendo por ela, ele foi tranquilo, não esboçou reação nenhuma mais. Graças a Deus. Pelo menos ele tinha algum sentimento, né? Tinha, pelo filho, que ela estava grávida. E, graças a Deus, não reagiu também, né? Moral da história, quando eles chegaram mais ou menos hoje, inclusive passa na frente de hoje, onde é um dos loteamentos mais chiques de Ponta Grossa, que é o Alphaville, em Ponta Grossa. Passa na frente do Alphaville e passa perto do Clube Princesa dos Campos. Foi onde que eles saíram com a viatura. A viatura estava aguardando eles ali. Quando a viatura aguardou, me comunicaram, fui até o local. E, foi um acontecimento histórico. Prendemos o matador lá de Guaragi. E claro que nós tínhamos que colocar um nome, né? Colocamos o nome, chamamos ele de o Bruxo de Guaragi. Por quê? Porque ele estava
tudo com aqueles aparatos ali para fazer aqueles rituais de magia negra. Moral da história, levamos ele pro quartel. Homem da capa. O homem da capa. Levamos ele pro quartel, encontramos contato na época, imediatamente com o delegado-chefe da Polícia Civil, que era o responsável pelas identificações do crime. Levamos ele pro quartel, porque nós tínhamos que escolher alguns dados, fazer todo o boletim de ocorrência. E toda aquela situação, e à época se tinha essa cultura de levar os presos pro quartel para fazer apresentação para a imprensa. E levamos pro quartel. Chegamos no quartel, moral da história, só para você ter uma ideia, chegou lá mais de 20 carros no quartel. Entre imprensa, Polícia Civil, o coronel da Polícia Militar, todo o aparato que estava envolvido naquele fato foram para o quartel. E no quartel nós ficamos praticamente quase 1 hora, quase 2 horas conversando com ele antes de ser entregue para a Polícia Civil. E aí ele começou a contar a história dele. Agora que vem a história real. Tá, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, coronel. Por exemplo, no caso, né, quando começam todos os crimes dele, a gente vê, lógico, a gente não pode comparar a vida real a uma ficção, né? Em filme já teria helicópteros, já teriam tanques de guerra, já teriam para fazer essa apreensão, né? Essa prisão, né? Foi colocado em risco a vida de alguns policiais naquele trilho do trem para fazer, né, o caminho de volta com ele, amarrado com a mulher. E se ele tivesse reagido, teriam matado ele? Com certeza. Teriam matado ele? Teria, ele é muito grande. Ele já tinha matado 4 pessoas. Pensa, e outra, agora que eu vou contar que vem a história macabra. Ele tinha matado as 4 pessoas com a mão. Com a mão? Com a mão. Ele quebrava, ele pegava na cabeça e virava o pescoço delas. Agora, veja, na internet, no julgamento dele, tem uma história. Eu vou falar a história que ele nos contou. Não é a história que foi ele. A história que, claro, que ele teve um advogado. Você ficou cara a cara com ele? Fiquei mais de 2 horas. Conversando. Você ficou cara a cara com ele? Ele sentado na minha frente e eu na outra cadeira, na minha sala. Mas ele estava amarrado, algemado? Estava algemado. Sentado na tua frente, algemado. Ali ele já estava bem mais tranquilo, sabe? Ele falou que não ia reagir nada desde que nós tratássemos a esposa dele com toda a esposa, companheira dele, né? Com toda o respeito que por ela estar grávida, né? E ela ficou numa outra sala, ela conheceu outro irmão dela, ficou numa outra sala. Ele pegou e começou a contar a história dele para nós. Como que começou a história dele. Aqui na internet é interessante. É muito interessante você ver uma coisa que a imprensa coloca sem não ter ouvido nenhum policial, né? O bruxo do quê? Como é que é? O bruxo de Guaragi. E coloca aqui uma coisa que ele era um pedreiro local, que ele foi preso, os pertences de magia negra na casa dele. Ele nem morava na região de Ponta Grossa. Que casa? Ele não tinha residência nenhuma na região. Ele foi preso no meio do mato. Esses pertences macabros foi pego no meio do mato. Entendeu? Ele não tinha uma casa, não tinha uma moradia. Não. A vida dele ele era um andante. Ele era uma pessoa que ele ficava andando por trilho de trem. Essa era a vida dele. E por onde ele passava, ele ia trazendo morte. Era um Forrest Gump do crime. Era o Forrest Gump do crime. O que acontece com ele? Ele pegou, segundo a história dele. Estou falando a história dele. Claro que ele contou a história dele no tribunal, porque ele tinha que se defender. Lógico. E o advogado dele criou a história, mas não condiz com a história nada com a história que ele nos contou. E eu posso falar isso, que nós tínhamos mais de 10 policiais presentes naquele local, que não foram ouvidos no dia do julgamento dele, nenhum foi ouvido no julgamento dele, e nenhum deles foram ouvidos pela imprensa para fazer todos os alardes. A prisão foi feita pela Polícia Militar? Pela Polícia Militar, totalmente. Depois, o encontro dos demais corpos que ele tinha enterrado foi juntamente com a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós estamos juntos. Certo. Mas quem liderou a partir daí foi a Polícia Civil. Porque ele foi entregue para a Polícia Civil e o delegado geral da Polícia Civil, que era de Ponta Grossa, da terceira SDP, acompanhou ao encontro dos demais corpos. Moral da história, ele pegou e falou que ele era de Sorocaba, ele era do interior de São Paulo, uma pessoa de bem, realmente ele era pedreiro, uma pessoa de bem. Era uma pessoa trabalhadora, ele era praticante de capoeira, talvez o porquê do corpo dele ser tão grande. E ele pegou e num dia ele ficou sabendo que a esposa dele tinha traído, uma namorada dele tinha traído ele com um amigo dele. E quando o amigo dele chegou de moto na casa dele, falou a história que ele nos contou. E ele pegou e matou o amigo dele. Na mão?
Na mão, quebrou o pescoço dele. E O matou a negócio namorada. dele era matar na mão. E matou a namorada. Matou a namorada também? Matou a namorada. E ele pegou e foi preso por isso. E condenado na região de São Paulo. Ah, ele foi preso. Já contando tinha a- sido preso. Sim, eu estou contando a história dele. Na época, não tem uma internet que nós temos hoje, para você falar garantido. Então não tinha como encontrar nos autos. Verificar se tudo aquilo ali era real. Sim. Falar que é a história dele. E ele foi preso. E foi para o presídio de Sorocaba. Quando ele foi para o presídio de Sorocaba, não posso falar se ele teve uma condenação, se ele foi preso porque ele matou e foi preso em flagrante, estava preso. Mas sei que ele fugiu da cadeia. E nessa fuga, ele pegou e começou essa peregrinação dele falou assim, qual que é a melhor forma que tem de eu não ser preso? E começou a seguir trilho de trem, porque o trilho de trem, ele começa na cidade, passa por cidade, mas ele passa por meio do mato, ninguém vai atrás. Quem que vai seguir alguém por um trilho de trem? Imagina um homem de mais de 1,90 m, se alguém vai seguir o homem. E ele pegou e foi para a região, para o norte do Brasil, andando, segundo ele, andando. E isso tudo que eu estou falando, tinha mais de 10 policiais, e o pessoal da imprensa da época Foi acompanhando. pro norte andando. Andando. O pessoal da imprensa de Ponta Grossa na época, eu tinha na época um jornal chamado Diário dos Campos de Ponta Grossa, ele acompanhou toda essa conversa com ele, acompanharam. Só que depois, anos depois, em 2017, fizeram uma outra matéria totalmente diferente daquilo que ele contou para nós, né? Não bate as mesmas histórias. Ele pegou e foi andando para o norte. E lá no norte, ele também conseguiu um emprego numa fazenda. E nessa fazenda, ele começou a cometer crimes para o dono da fazenda, que era um latifundiário. Ah, daí ele virou matador de aluguel. Matador de aluguel. Não matador de aluguel, não, porque ele matava para a pessoa, né? Para uma única pessoa que era o dono da fazenda. Que era aqueles pessoal que invadia a terra, Sei. pessoal que ele via para fazer. Segundo ele, começou a matar pessoas. E lá é Normal assim pra ele. Não, tranquilo. Matar pessoas. Segundo ele, a época ele tinha matado mais de 36 pessoas. Meu Deus. Daí ele Meu teve uma Deus. desavença com o capataz da fazenda. E matou o capataz da fazenda. Mas não tinha um que ficava vivo na frente Daí dele. o que aconteceu? Ele pegou e fugiu de lá, também andando, porque daí ele estava jurado de morte, iam matar ele. Ele pegou e voltou andando pelo trilho de trem. E nessa ele já estava acompanhado dessa menina, que era a companheira dele. E nesse trajeto ela acabou engravidando. Estava ela, ele e 2 meninos, 2 adolescentes. E foram vindo. Quando passaram na região de Guaragi, olha da onde que ele saiu, lá do norte do Brasil, Sorocaba, norte do Brasil, passando por Ponta Grossa. Quando chegou na região de Guaragi... 3.000 quilômetros. É coisa para ninguém botar defeito. coisa pra ninguém Isso é anos andando. Então não é uma coisa assim que eu vou falar que são dias, são anos. Todos os acontecimentos é acontecimento de anos. Então é uma gradativo, né? E ele pegou, quando chegou em Guaragi, ele conseguiu emprego nessa chácara. Foi lá, pediu emprego. Eram dois senhores de idade que precisavam de alguém para ajudar na chácara, já estavam idosos e tal, e ele começou a ajudar na chácara. História dele não é a mesma história que está no julgamento, não é a mesma história que está no jornal. Foi naquilo que ele falou para nós. E tudo que eu estou falando agora, ele falou na minha presença e mais 10 policiais e mais a imprensa junto. Ele pegou e falou que ele foi fazer um ritual e começou a matar as galinhas do casal. E já tinha matado mais de 10, 12 galinhas. E ele pegava a galinha, quebrava o pescoço e começava a beber o sangue da galinha. E nessa o casal viu. E foram tirar satisfação com ele e mandaram ele embora. Ele foi lá e matou os 2. Continuou na chácara por mais alguns dias. Só que ele ficou sabendo que essa criança, uma criança que era desse grupo, era uma local, comunidade. É um local de acolhimento de crianças com problema. Ah, tá. Que tem em Ponta Grossa, para quem não sabe, Ponta Grossa tem um dos maiores centros de acolhimento de crianças em nível de perigo, que é retirada de casa, que tem tratamento diferente dos pais. Ele pegou e viu. Essa criança viu ele matando. Ele não pensou 2 vezes, foi lá e matou a criança. Sem pensar, foi lá e matou a criança. E que uma outra criança que também estava na chácara. Ele matou a criança também. Mas ele matava assim como se a gente troca de roupa. Não fazia diferença para ele. Não mudava para ele nem semblante dele falando. E ele, é isso que eu ia perguntar, enquanto ele estava contando essa história, ele estava tranquilo? Como eu estou contando para você agora. Com uma facilidade. Não esboçava nenhuma emoção. Por que eu não duvido de nada do que ele falou ser verdade? Porque não esboçava nenhuma reação. A única coisa que ele falou para mim, na época, para nós, né, que estávamos ali naquele contexto, que inclusive o delegado-chefe da polícia está do meu lado, ele pegou e falou que a única morte que ele se arrependeu foi do irmão da namorada dele, dessa companheira dele. A única morte que ele se arrependeu. Porque ela começou a cobrar ele. Porque ele viu ele matando esse último menino. Ele viu ele matando esse último menino.
Ela não via. Segundo ele, ela não sabia nenhuma das mortes. Segundo ele, ela não sabia. Ela Difícil, não né, acreditar Mas nessa versão, né? Ele queria livrar ela dos problemas, Certo. né? Mas disse que o menino viu. O que ele fez? Ele pegou e estava andando no caminho e deixou o menino, essa companheira dele e o irmão dela, um dos irmãos dela, acompanhava, ó, vamos ir na frente que nós já vamos atrás. E ele vai e matou o menino. Fez um buraco raso, enterrou ele ali e foi seguir. Ah, cadê ele? Não, ele falou que não quer seguir conosco, que não está mais afim, que vai voltar para casa. Essa história que ele contou para nós. E ela começou a cobrar dele. Porque era irmão dela. E ele foi seguindo o caminho, não estava aguentando mais, porque segundo ele, todos que ele fez foi o único arrependimento dele, porque ele teve que se ver com a mulher, né? Por mais que ele fosse forte, é a mulher que mandava, né? Moral da história, ele foi indo, nós acabamos prendendo ele, e ele contou essas mortes para nós. Então nós sabíamos das 4 mortes da casa, só isso. Mas não da morte desse outro elemento que ele matou, desse cunhado dele. Nós fomos pro local, aonde que ele contou, e realmente encontramos o corpo desse rapaz. Ah, vocês encontraram os corpos. Ele levou nós pro local onde estavam os corpos. E todos esses corpos, não deve ter indicado só esse corpo. Ele encarregou dele e da criança, né? Porque ele matou 2 crianças e o casal. O casal estava na chácara. E ele dos outros 2 estavam enterrados. Muito então, próximo. realmente, ele matou. Matou e mostrou, levou para nós até o local. E de noite. Não era um historiador que inventava histórias. Não, as 5 mortes são reais. São reais. As 5 mortes são reais. Porque o cunhado dele, ele mostrou o corpo, das 2 crianças mostrou o corpo, e o casal já tinha sido encontrado. Então, são 5 mortes reais. Que nós pegamos o corpo e vimos. Eu vi na internet, que ele, na época, em 2001, eu estava nos Estados Unidos, né? Eu estava fazendo curso na SWAT na época. Ele foi condenado a 55 anos de prisão pela morte do casal. Dos velhinhos do casal. E as crianças, ele não tinha sido condenado ainda, tendo em vista que ele disse que precisava fazer DNA, foi 2 anos depois, imagina, estamos falando de 99. Então era bem diferente. Não tinha internet, não tinha nada. Não, esses tempos, você pegar um resultado de DNA era ano, né? Imagine, para um crime ainda, depois que crime é um monte, então até você levantar daquele crime. Então nem sei se ele acabou sendo condenado pelos outros 3 corpos. Ele pegou no dia do julgamento, ele jogou os crimes para cima do cunhado dele que ele matou, sabe? Então ele acabou contando uma outra história no tribunal. Sim. Mas nenhum dos policiais que participou da prisão dele, desses 5 policiais que trabalhavam comigo, nenhum deles foi ouvido no julgamento dele. Nenhum. E nenhum dos policiais foi ouvido durante nenhuma dessas reportagens e artigos que tem na internet, do EPG. Nenhum de nós, eu posso falar porque todos eles trabalham comigo, ninguém foi ouvido para contar a história dele. Daí você vem falar para mim, poxa, mas essa história é real? De todos os 36 mortos? Pensa, se ele já tinha matado 5 pessoas, a sangue frio, um deles cunhado dele, 2 crianças com menos de 10, 12 anos de idade, tinha 9 e 7 anos, se não me engano, e ele matou, a sangue frio, só quebrando o pescoço, não dá se duvidar que tudo aquilo que ele contou é verdade. Com certeza. Só que não tem como você puxar isso. Você nunca vai ficar sabendo. Porque, segundo ele, são os do namorado, do amante da namorada dele. Da namorada é fácil, porque, segundo ele foi preso por isso lá em Sorocaba. Agora, os demais não tinham como descobrir. Agora vem um caso trágico. Que tem pior? Não chega a ser pior, mas chega assim, comovente. Um dia, eu morava em Ponta Grossa, e continuei ali durante um tempo, era mais ou menos, vou falar assim, no ano já de 2003, 2004. Eu tava com um grupo de pessoas na minha casa e eu estava contando essa história. Porque a época era uma história muito... marcou Ponta Grossa. Você entrar na internet e vai falar, mas o caso Estador de Guaragi. E marcou, e eu estava contando essa história para um grupo de pessoas. Porque todo mundo quer saber, me via, todo mundo queria saber essa história. E quando eu estava contando, tinha uma moça que trabalhava na minha casa e ela estava lavando louça. Quando eu terminei de contar da morte, que ele tinha matado a criança, quebrando o pescoço, a menina saiu correndo, gritando, dentro da minha casa, 3 horas da tarde. Minha esposa ficou doida, o que aconteceu? Nossa, eu não devia ter falado isso perto dela. Eu acho que realmente eu fiz uma besteira, porque eu tenho essa mania de ficar falando pra todo mundo o que acontecia, né? E ela pegou, pra menina entrar em desespero, chamamos ela. O que aconteceu? Me desculpa ter falado isso. Não, é que essa criança que ele matou era meu irmão. Rapaz! Era irmão dela. Que é isso? Você veja como o mundo é pequeno. Como o mundo é muito pequeno. E ela era irmão dela, o menino que morreu, esse, o menor, que era o mais novo, que tinha 8 anos, se não me engano, que ele quebrou o pescoço, era irmão dela. E ela nunca
teoricamente, nunca soube qual que era a razão da morte dele. Porque ele contava uma história, as duas contavam uma história, e eu tô falando a história que ele contou para nós. E a história que eu contei na mesa. E que ela ouviu. E que ela ouviu. Então, imagina, ela ouviu a história real da morte do irmão. Do irmão. Lavando uma louça. Que tá certo que eu fui imprudente em ter falado. Foi muito imprudente. Não, você não foi imprudente porque você não sabia. Mas era uma coisa que estava na imprensa, né? É o que todo mundo, quando eu chego nos lugares, as pessoas querem ouvir as histórias. Imagine quantas pessoas já entrevistei na minha vida, né? Então eu tenho bastante história no meu HD. Então, quando eu chego nos lugares, as pessoas falam assim, Alexandre, conta uma história do esporte, conta uma história do crime, conta uma história. E a gente conta a história. Mas quando que a gente vai pensar que alguém envolvido naquela história está ouvindo, né? Nunca. Nunca, nunca. E para nós, como uma criança, para mim, até aquele momento. Mas eu já tinha se passado o tempo do crime. Foi em 99, deve ter sido uns 6 anos, mais ou menos. Uns 6 anos. Então ainda estava bem... Não, Ponta Grossa é o que você comentar, o pessoal vai comentar com você hoje. Se for para lá e comentar. Tanto que essas notícias de jornal é 2017. Veja, depois de 18 anos dos fatos. Então, o pessoal continua comentando. Só que eles fazem artigo no IPG, fazem artigo no jornal, mas ninguém entrevista as pessoas que estavam ligadas no momento com aquele fato. Sim. Entendeu? E é claro que após a Polícia Civil fez várias investigações. O delegado-chefe estava do meu lado, ele ouviu tudo aquilo que ele me contou. Eu imagino, na época, que não tinha como chegar. Eu nunca mais cheguei a conversar, na época, com o doutor Emílio, que era o delegado-chefe na época, para saber se eles foram atrás dessas mortes que ele falou que cometeu no norte do Brasil. Não tinha como eu saber. Como é que você vai saber? Se ele matava pessoal na fazenda e enterrava ali mesmo. Não tinha como você saber o que era verdade. Mas as 2 mortes de Sorocaba, eu tinha como saber. Então eu não sei até que ponto eles foram. Ele tinha quantos anos, mais ou menos? 25. Era novo, hein? Era novo, mas falo para você hoje. Olha, eu sou professor de educação física, eu tenho mestrado na área de musculação, trabalhei, fui para os Estados Unidos, inclusive fiz uma especialização nos Estados Unidos na área de musculação, numa época que nem existia internet, que hoje tem todo mundo maromba e tal, na época nem existia. Eu conheci cara grande. Agora, pegar um cara grande daquele tamanho como ele, natural, é praticamente impossível você encontrar. Acho que é 1 em 1 milhão. O cara era muito grande. Eu imagino o cara que, pela altura dele, que ia ter mais ou menos 1,96 m, mais ou menos 1,94 m. Imagina, quase 2 metros de altura. E quadrado. Não, quadrado. O cara era grande, grande. Daí você me perguntou aquele dia se teve medo. Medo? Se eu que peguei ele no quartel, que foi quando as viaturas entregaram no quartel, que eu estava no quartel, não fui no meio do mato com ele. Eu perguntei, estavam 5 policiais, davam, o mais alto dava na altura do ombro dele. Você pega o cara que tem um braço também da tua coxa, lutador de capoeira, já tinha matado, pra nós até aquele momento, 4 pessoas, com a mão. Você vai falar que tem medo? Meu Deus do céu. Todos tiveram. Uma reação dele ali, se ele realmente lutasse até você matar um cara daquele no meio do mato, ele já pegou quantos? Pelo menos a metade já tinha ido. Tanto que nós tivemos um caso, anos depois ali, com um açougueiro que do nada reagiu contra os policiais no meio do mato e esfaqueou 3. Que era um cara comum, normal, um cara de família. Imagina um cara desse. Então você imagina um cara que realmente é marginal. Então foi uma situação bem inusitada. Isso fica pensando assim, a gente fica pensando, eu gosto de muito artigo policial, muito filme policial, muita série. Eu fico assistindo aquele Dexter, né, que ele fala sobre psicopatia, né? O cara que é psicopata, ele mata só pessoas só marginais, né? E eu fico pensando o que não seria no Brasil um caso desse, né? Porque ele realmente, nós não existe esse termo no Brasil, serial killer no Brasil, na nossa lei não existe. Sim. Seria um concurso de crimes que fala todos os crimes que ele cometeu em sequência iguais, né? Só que o dele não foi sequência, né? Porque foram um caso acontecendo em virtude de um ter visto, outro ter visto, ele foi eliminando testemunha. Então seria a queima de arquivo. Uma queima de arquivo, mas para nós, se a gente olhar para o lado americano, né, um serial killer, o maior serial killer que eu conheci de história real, que eu tive presente, foi esse. Se imagina, vamos supor, faça o cálculo, ele já tinha matado 2 em Sorocaba, 36 segundo ele. Fictício ou não a história, mas 36 lá no norte do Brasil, ou nessas andanças dele. Mas engraçado, né? Um cara desse não mata a polícia, né? Não. Por que não mata a polícia? Para não morrer também, né? Sabe que tudo na vida, porque tanto que em Sorocaba ele também foi preso e não reagiu à prisão, né? Então, não, eu vou contar outro deslindo da história. Né? Ele pegou e matou, segundo ele matou na fazenda, nesse deslocamento, 36 pessoas, mais, então são 38, mais 5 em Ponta Grossa, 43. Ele matou 43 pessoas, a princípio. Então foi o maior criminoso que eu conheci, assumido que matou 43 pessoas. Pense que quando nós fomos fazer uma revista, na época, não existia a polícia penal.
quem cuidava dos presídios era a Polícia Militar e carcereiro da Polícia Civil. E nós fazíamos constantemente as revistas no Ildebrando de Souza, que era a carceragem de Ponta Grossa, onde os marginais ficavam, aguardando uma sentença em trânsito julgado, ou guardavam uma sentença, ou muitos eram sentenciados e permaneciam ali por ser da região de Ponta Grossa. E colocaram ele dentro do presídio, num local onde tinham vários presos. E naquele local, imagina, ele é um preso comum, e colocaram ele dentro da prisão. E como ele tinha matado 2 crianças, os presos quiseram fazer o serviço ali dentro. Imagina. Por quê? Quebrou uma galeria inteira de presos. Quando nós fomos fazer a revista na carceragem, ele estava numa cela sozinho, grande. Ele tinha toda a mordomia como se fosse o dono da cadeia. Porque não ficava nem perto. Nem no momento que nós fizemos a revista, ele podia ser colocado do lado de fora com os presos durante a revista. Porque os presos temiam ele. Você imagina, então... O cara era o Satanás em forma de gente. Eu imagino, faça um cálculo. Nós estamos falando aí de 1999. Ele tinha 25 anos em 99, então se passou 27 anos. Então ele está com 52 anos hoje. Está novo ainda. Tem minha idade. 52 anos. E então, será que ainda tem esse espírito matador? Eu acho que o espírito nunca acaba, né? Eu acho que ele não tá. Eu imagino que ele não estaria nem vivo, né? Imagina, temos que dar uma olhada na penitenciária de Curitiba, na PCE, porque ele foi transferido para a PCE depois de condenado, né? Para saber se ele está vivo, né? Se ele foi cambiado para Sorocaba, porque lá foi a primeira prisão dele, lá ele pode ter sido condenado. Mas ele já estaria por esse tempo de condenação, por esse tempo que já passou, ele já estaria solto, né? Não, ele teria que ficar 30 anos, né? No mínimo 30 anos à época, né? Mas daí quando você tá bom comportamento... Que bom comportamento que ele tem, se ele fica perto de alguém, ele mata. É verdade. Nossa, é o primeiro cara que não vai ter bom comportamento. Qual que é o comportamento dele? Mas vamos supor que se fosse obrigado a sair com 30 anos, ele estaria quase saindo agora. Mais um perigo para a sociedade. Seria mais... Porque um cara desse não perde, né, a essência, né? Não, ele tem sangue na boca, né? Não é nem na mão, né? Porque, veja... o cara matava a galinha e tomava o sangue da galinha. Tomava o sangue da galinha. É claro, ele tinha a maneira de entender dele que aquilo que ele fazia era um ritual de magia negra. Não estou aqui para criticar nenhum tipo de religião, mas era a ideia dele. Ele falou isso para nós. Eu fazia. Mas dava um filme, hein? Não, dá um filme dá medo do filme. Mas dá um filme, hein? Cara, vou falar uma coisa pra você. Quando a gente foi tirar ele, que foi muito engraçado, a gente foi tirar ele, porque na época que chegou o delegado geral, chegou o comandante de batalhão, chegou a imprensa. Eu tenho os arquivos dele lá em casa, eu não encontrei ontem, eu procurei. Só que tem muita coisa, eu tenho o arquivo dele com as fotos dele. Ah, você tem as fotos dele? Claro que tem. E eu tenho o boletim de ocorrência da época que nós pegamos, né? Você tem o boletim de ocorrência? Tudo. Eu tenho todas as prisões que eu fiz na época em Ponta Grossa, todos os confrontos que nós tínhamos, eu tenho tudo guardado. E ele pegou e na época nós fomos sair porque ele falou, não, vou levar vocês até o corpo desse meu cunhado. Porque para nós o cunhado não existia. Para nós era a história dele. Para nós morreu os 4 e só matou os 4. Só que a gente ficou tão abismado com a história dele, não, eu vou levar você até o corpo. E levou e nós encontramos o corpo. Quando ele levantou daquela cadeira, o delegado olhou para mim, o delegado era um pouco mais baixo que eu. Ele olhou assim, imagine para cima. Tenente, eu acho melhor nós pegarmos uns policiais aí para acompanhar armados de metralhadora, não tinha fuzil naquela época, né? Armados de metralhadora, bem armados, porque o rapaz é grande. Mas era muito grande. Né? Porque vai saber. Se ele estiver preso até hoje, se ele já não matou mais ninguém, se ele não fugiu da cadeia, vai saber. Eu nunca mais fui atrás para saber. Mas, coronel, essa história, né? Vocês chegaram só a ter 5 corpos, né? Mas sim, pela história que ele contou, quantas vítimas ele fez? Pelo meu cálculo, 43. 43 vítimas. Isso pelo que ele nos contou, mas faça um cálculo. Como eu falei, ele começou a matar em Sorocaba. Segundo ele, confirmado, e segundo ele foi preso. Então, sim, são 2 mortes reais. Verídicas. E ele começou a sair dali, foi de Sorocaba até o norte do Brasil. Matando gente. Segundo ele, ele só matou lá na fazenda. Lá quando ele ficou no norte do Brasil. Mas você acha que uma pessoa que matou 5 do nada em Ponta Grossa não matou ninguém nesse transcorrer? E de lá começou a matar na volta também, porque ele tinha que comer. Ele tinha que viver. Um cara com aquele corpo comia bem. Porque o cara não mantém aquele corpo andando sem fazer exercício físico, sem comer bem. Ele veio deslocando de lá do norte do Brasil andando. Mas se o cara é grande, onde que ele treinava? Não precisa. Tem cara que é natural. Eu falei assim, o corpo natural daquele tamanho eu nunca tinha visto.
Ele era natural. Ah, ele era natural. Ele era natural, não fazia. A única atividade física dele era a capoeira. De matar pessoas. De vez em quando ele fazia umas forcinhas, matando, quebrando os pescoços, né? Imagine. E é uma história que... isso aqui é uma história, não é real. É só entrar na internet e você vai ver. Só que a história que ele nos contou, que eu tenho várias e várias testemunhas, é a história que ele nos contou sentado na minha sala. Com a imprensa, que as primeiras notícias em 99, outubro de 99, quando foi preso, as notícias que saíram no jornal são verídicas. Aquilo que realmente ele nos contou saiu no jornal. O que foi para julgamento em 2001 é outra história. No julgamento diz que a polícia encontrou na casa dele diversos artefatos de bruxaria. Que foi encontrado no mato. Ele não tinha casa, ele não é dali. Então não bate nada o que ele está falando. Ele não era de Ponta Grossa, ele era de Sorocaba. Ele estava andando e indo embora. Ele estava continuando o caminho dele para achar um outro local para ele ficar com a família dele e a esposa dele, o companheiro, ter filho. O problema, então, era as pessoas atravessarem na frente dele. Eu acho que ele não podia ser questionado em nada. Porque quando a família dele era muito bem tratado na chácara desses senhores de idade. Quando a família percebeu que os pais não davam mais resposta, quando chegaram na casa, se encontraram um monte de galinha morta no quintal e cadê os pais? Aqui diz que ele chegou a falar com os filhos, que ele queria ir embora para Guarapuava. Essa história ele não contou para nós, mas é a história que está no julgamento dele. Ele foi preso em Sorocaba. A primeira vez. Ele foi preso por quê? Pelos 2 homicídios, segundo ele, da namorada e do rapaz que ficou com a namorada dele. Por que ele foi solto? Segundo ele fugiu. Ah, ele fugiu. Fugiu. Segundo ele. Tá. Mas nesse caso, coronel, já envolve daí Polícia Civil, né? Sim. Se ele conta essa informação, né, que ele fugiu do presídio, a Polícia Civil daqui, ela foi tentar... Com certeza. Averiguar essas informações com Sorocaba? Tanto é que, se você olhar, a condenação dele foi de 55 anos de prisão pela morte do casal. Tá, mas essa foi depois de Sorocaba. Sim, mas veja bem, para que ele tenha sido preso e condenado a 55 anos, tem várias agravantes. E uma delas é reincidência. Tá. Entendeu? Ele pode ter sido condenado, uma agravante, por ter sido já uma reincidência em fato de homicídio. Ah, entendi. Pode. Como eu falei assim, eu não vi a sentença condenatória dele. Então eu não posso te falar. Mas, como eu falei, a única de todas as mortes, vamos supor, são 7 mortes dele confirmadas. Que seriam 5 de Ponta Grossa e 2 lá em Sorocaba. São mortes que são facilmente para ser confirmadas. Então, se aquela história que ele contou em Sorocaba foi verdadeira, a Polícia Civil levantou e com certeza descobriu que era verdade. Por isso que eu digo que possivelmente ele pode estar cumprindo a prisão aqui ou está cumprindo em Sorocaba. Agora vamos analisar, coronel, de um outro aspecto, né? Você, naquele momento ali, estava como policial em dever da sua obrigação para proteger o cidadão do bem, prendendo e tirando das ruas, privando de liberdade um assassino, um bandido, um vagabundo, né? E parabéns aí para toda essa equipe maravilhosa que tira esse marginal do meio das pessoas do bem. Agora vamos falar também agora com o coronel Darani, não o coronel, o advogado, né? O advogado, porque hoje, né, você atua como advogado, né? Naquele momento você prendeu um marginal. E no momento como advogado, como que daria, né, para fazer num caso desse? Como ser advogado de um réu confesso de vários crimes? Como tentar diminuir uma pena do cidadão? Não tem o que fazer, né? Digamos que o advogado vai ter que trabalhar exclusivamente primeiro que a narrativa dele é que ele segundo ele, as pessoas quem matou as pessoas foi o cunhado dele. Foi o que ele falou no julgamento. Tá, mas os policiais, ele conta uma história. Mas nós não fomos ouvidos, né? Tá, mas espera aí. Mas essa história devia ter, no dia lá que ele estava contando a história, um escrivão. Com certeza. O escrivão deve ter... na história que contou para nós? É. Não. Foi uma conversa entre nós dois. Nós estávamos ali aguardando a chegada do comandante, a chegada da imprensa. Não foi uma conversa oficial? Não, nada oficial. Tá. Nada oficial. Tanto que, na conversa depois com o próprio delegado-chefe, ele falou, meu Deus, é assustadora a história dele. Ele falou, nós temos que levantar ali. Eu consigo levantar de Sorocaba, as outras não tem como levantar. Não tem como saber se é real. Como que você vai chegar até o norte? Primeiro que você não sabia qual cidade do norte do Brasil. Qual estado que ele estava. Nem o caminho que ele fez. Nem o caminho que ele fez e nem para quem ele trabalhou. Como é que você descobriu isso?
tinha que acreditar no que ele estava falando. E realmente, pela facilidade, pelo nível de detalhes, eram detalhes minuciosos que ele contava de cada morte. E tanto que quando ele nos levou, imagina, se chegar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, ele levar a gente no meio do mato e mostrar onde que estava o corpo do cunhado dele. E mas das crianças são corajosos, hein? Com toda essa história, vocês irem com ele pro meio do mas mato. ali nós já estava com a nossa equipe inteira da grupo de operações já era. especiais, estava com o pessoal da Polícia Civil. Tá. Como eu falei, foram mais de 20 cargos pro local. Só de imprensa, tava a TV Globo, tava, na época, eu acho que era TV Globo, Bandeirante, não lembro se na época tinha Record ou não, na época, mas a Bandeirante, a Bandeirante, SBT e Globo, é certeza que estavam no local, certeza, que eu dei entrevista para a Rede Globo, que a Rede Ponta Grossa tem uma filiada em Ponta Grossa, na Rede Globo, né? Para todos os jornais, o pessoal dos jornais estava do nosso lado, ouvindo tudo que ele falou. Ouviram tudo. Então não foi uma coisa assim, ele foi pressionado. Não, ele falou de livre e espontânea vontade, contou toda a história dele. E esse é um caso. Estou falando de 35 anos, falando de um caso que foi resolvido em 10 dias. Um caso. Então se imagine, entre eu e quantos outros policiais que estão hoje trabalhando não passaram por situações semelhantes, piores ou melhores do que essa. Sabe? Essa é uma delas. Passamos por tantas situações. Meu primeiro confronto armado, eu tinha 21 anos. 21 anos, tinha 4 meses de formado. Então você veja que assim, são coisas que a gente vê, a pessoa vê um coronel de polícia, vê o número de estrela, o número de medalha que ele tem, mas não sabe o que ele passou para chegar até ali, né? Coronel, me conte uma coisa. Lógico, a gente sabe, né? A gente até estava conversando antes, né? Que o policial, quando ele ingressa a uma corporação, né? Ele quer já pegar e ser polícia de verdade, dando tiro, matando, entrando em confronto, gritando polícia, andando com a viatura em alta velocidade, sirene ligada, giroflex ligado. Ele quer se sentir num filme de ação. Mas na hora H mesmo o negócio, o bicho pega e daí eu acho que a emoção vira pura adrenalina. Eu posso falar que até inclusive na primeira entrevista que eu dei aqui, eu falei que eu fui muito feliz durante o meu tempo de polícia. Eu trabalhei com policiais muito bons. Em uma única oportunidade, eu trabalhei com um policial covarde, que me deixou na mão por 2 vezes. E só não morri porque Deus não quis que eu morresse. Mas, na maioria das vezes, inclusive a equipe, eu tive, para mim, a melhor equipe com quem eu trabalhei na minha vida foi a equipe que eu trabalhei em Ponta Grossa. Eu trabalhei praticamente quase 12 anos com a mesma equipe. Uma equipe, para quem está nos ouvindo, uma equipe, ela se compõe com quantas É que na época, veja bem, pessoas? É que na época essa equipe ela começou de uma forma e foi seguindo comigo, né? E fui para Ponta Grossa, me apresentei em Ponta Grossa em 8 de agosto de 1994. Eu, de cara, já comecei a trabalhar, fui trabalhando na área de policiamento, que na época a gente fala de comando de policiamento de unidade, mas na época oficial de guia. A gente trabalhando 24 horas, folgava 48 horas, não é folgado, né? Porque são 24 horas de folga e 24 fazendo serviço administrativo. Para depois voltar para a escala novamente. Ali eu tinha motorista, e ali comecei a comandar uma equipe de motos. Mesmo trabalhando como oficial CPU, eu trabalhava com uma equipe de motos. E ali nessa equipe de motos eu montei uma equipe com 16 motociclistas que faziam só operações ali na região de Ponta Grossa. Todo tipo de operação. Batida policial, blitz, tal. E ali eu fui começando a montar essa equipe. No ano de 96 para 97, veio essa determinação do governo Jaime Lerner, que devido ao número de invasões de terra que tinha, principalmente na região de Ponta Grossa, região de Carejo do Norte, lá para o norte do Paraná, foi obrigado a criação de um grupo de operações especiais em cada um dos sedes de batalhões, dos grandes batalhões do Paraná. E Ponta Grossa foi uma das últimas sedes a ter um grupo de operações especiais. Eu trouxe essa equipe do grupo de motos, que já trabalhava comigo há algum tempo, para fazer o curso. No curso fizeram 22 policiais, fizeram o curso ali de táticas avançadas, de operações especiais e vários cursos ali dentro. Não o mesmo curso que tem para ser do COI, mas um curso, digamos que ali um supletivo do curso de operações especiais, durante 10 dias. E fizeram o curso, esses 22, e dos 22, 12 foram escolhidos para permanecer nesse grupo de operações especiais. Um tempo depois, um ano depois, nem isso, eu criei o Canil em Ponta Grossa. Reativei o Canil Vale dos Ventos em Ponta Grossa. Eu reativei. Foi o primeiro canil do Paraná e ele foi reativado durante meu comando e existe até hoje.
Ali foram mais 6 policiais. Então, meu grupo tinha, minha equipe tinha 18 policiais que trabalhavam comigo. 18? 18. Só que eram 18 policiais que faziam todo tipo de serviço em toda a área do batalhão. Que ela pegava a Ponta Grossa, ela pegava quase 70 cidades. Então você pega, são 70 cidades, ela ia de Ponta Grossa até Cândido de Abreu. Quantas pessoas, né? Era Ponta Grossa até Cândido de Abreu, Ponta Grossa até Sangés. Então era muito grande a região, era muito grande. E nós trabalhamos em toda a região de Ponta Grossa. A parte populacional dessa região chegaria aqui a 700 mil pessoas? Eu acho que, se duvidar, hoje ultrapassa. Né? Não, mas na época... Na época era 770, 780 mil pessoas. É uma região grande para um número pequeno, né? E hoje, se for colocar, você pega a região de Teramaco Borba, pertencia a Ponta Grossa. Era uma companhia com 40 homens. Hoje é um batalhão de polícia. Imagine. Então você vê o quanto que muda. Você vê o quanto que as pessoas chega cidades pequenas que tinham só um ponto. Vai para Irati. Irati era um pelotão. Hoje é uma companhia independente, que é comandada por um major, que ela tem a mesma estrutura no batalhão. Então você pega, na época, nós pegávamos tudo isso com 18 homens, comandávamos, nós fazíamos operações toda semana. Mas, coronel, nós falamos agora sobre o bruxo de Guaragi, né, esse homem gigantesco que matava as pessoas com a mão. Aqui no Brasil não é chamado de serial killer, né? Nos Estados Unidos seria um grande serial killer. Fora esse caso, né, do bruxo de Guaragi, o senhor não lembra o nome dele, né? Osmir. Osmir. Então, se você encontrar algum Osmir com mais de 1,94 m, você começa a se preocupar, porque o Osmir daí ele vai estar solto. Mas, coronel, tirando, né, esse caso, que foi um caso atípico, né, não é um caso que acontece todo dia, de você encontrar uma pessoa assim, existiu alguma outra história que lhe trouxe medo dentro, assim, pânico dentro da polícia? Porque a gente vê muitos casos de policiais que acabam até sofrendo por problemas psicológicos. Quase todos os policiais têm que ter um tratamento, né, terapias e tal, porque não é fácil, né, essa vida de policial. Mas em algum momento o senhor pegou e esteve frente a frente com o perigo e aquilo ali lhe trouxe um sentimento assim que muitas pessoas pensam que ser polícia é fácil, que é chegar a matar, mas não é bem assim, né? Não é. E em algum momento, fora esse caso do bruxo de Guaragi, qual que foi o momento mais tenso na sua vida profissional? Medo, literalmente, na hora não dá. Ela só dá depois. Depois ela dá medo. Depois que a adrenalina baixa, você vê o tamanho do problema que se envolveu. O risco que você correu, troca tiro no meio da rua, você vê a pessoa atirando, você ir pra cima dela, vê a pessoa armada. Então, na hora, o policial, ele não vê. O policial realmente é um herói. O policial, na hora, ele quer saber de deter aquele elemento, parar aquela agressão, independente se é contra ele ou contra a sociedade, ele vai atrás e quer resolver. Depois que acaba aquela situação, que cai aquele nível de adrenalina, você começa a voltar à normalidade, tem batimento cardíaco, fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu poderia ter morrido. Já teve vários casos. Eu entrei em confrontos armados com pessoas extremamente perigosas. Tivemos um caso em Ponta Grossa, essa foi até anterior ao O senhor tem família, né? Tenho. O senhor, quando ingressou na Polícia Militar, o senhor já era casado? Não. Não era casado? Eu tinha 18 anos. Você tinha 18. É verdade, 35 anos. O rapaz é novo. Coronel, mas, assim, depois que você casou, né, a gente nunca... Quando eu entrevisto pessoas, eu nunca faço essa pergunta, hoje eu vou fazer. Lógico, existe aquela lenda, né, que a família de um polícia sempre torce para ele voltar no final do dia, né? Essa tensão, né, quando você conheceu a sua esposa, hoje sua esposa, o que ela falava para você todo dia? No fundo, eu conheci ela antes de entrar na polícia, né? Você conheceu ela? Conheci. Eu estou com a minha esposa há 36 anos. 36 anos. São 35 do polícia, eu conheci ela um ano atrás. Um ano antes. Então, eu conheci ela... eu não imaginava que ia passar por tudo isso, né? Mas o que acontece? Quando eu casei, eu já tinha 7 anos de polícia, porque o que aconteceu? Eu saí da academia do Guatupê, não podia casar na época. Hoje pode, na época não podia ser casado. Então, foram 3 anos que eu não podia casar. Não podia casar? Não.
Não porque Você era tem que se internato, né? dedicar. É internato, né? Sim. Então, como que você vai acompanhar? Eu tenho que acompanhar meu filho no médico. Não tem como fazer isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, inclusive agora a STF determinou que para fazer qualquer coisa, porque até o ano passado, você não poderia entrar na AMAN, na AFA ou qualquer outro sendo casado. Agora fala que autoriza você ser casado desde que o casamento não interfira nos seus estudos ou não interfira na sua vida militar. Então, por mais que ele tenha um problema com o filho dele na casa dele, claro que liberam, né? Mas não é obrigado a liberar ou não é dispensado de nada em virtude da família. Você sabe que ele não poderia. Ele é uma exceção. Então, eu casei em 97, porque eu fui de Ponta Grossa para Pato Branco, Guarapau, Ponta Grossa. Quando eu me estabeleci em Ponta Grossa novamente, comprei casa, tudo, fui morar lá. Eu casei. Quando eu era comandante do grupo de operações especiais, minha casa foi invadida 2 vezes. Uma das vezes, 4 elementos invadiram minha casa para tentar me matar. Eles foram lá exclusivamente para isso. Só que minha casa, eu sempre tive, quando eu fui morar, e até por esse sentimento que eu tinha, eu era apaixonado, completamente fascinado pela polícia. E a minha casa era toda com E grades até por hoje, dentro. porque dá para ver, quando você fala da polícia, dá para ver o amor, o carinho, o respeito pela corporação. Isso é muito bacana. Eu sempre fui muito apaixonado por aquilo que eu fazia. Tem gente que quando termina fala assim, ufa, graças a Deus, foi mais um ciclo encerrado. Eu sou apaixonado. Você está revoltado por não ter continuado o ciclo. Eu que ficava mais 10 anos brincando, né? Coitado do INSS, que eu falava, meu Deus, os caras querem se apostar com 70 anos, mas a gente quer... Não, eu ficava mais 10 anos brincando. Então, o que acontece? Eu tentaram invadir minha casa tinha grades, né? Na casa inteira. Eu estava de serviço no dia. Quando minha esposa falou que tinha gente no quintal da casa, eu desloquei com as viaturas até lá, mas nessa eu fui ligando, pedindo para que as viaturas que ficassem mais próximas da minha casa fossem ao local. Então, essa irmandade policial é muito grande. Eu posso te odiar. Aquele tenente é o demônio, eu não gosto dele. Mas se acontece com a família... Pega... Não, eu te odeio, mas o marginal não pode te odiar. Não deixe que o marginal toque na vida do policial. Para mim não me interessa quem é o cara, quem é o policial, não interessa. Se alguém atentou contra a vida dele, nós vamos atrás. Por quê? Porque é uma irmandade. O policial tem que se proteger. Por quê? Porque o policial é a última barreira entre o bem e o mal. Ele é a última barreira. Se o marginal, boa colocação. Se o marginal ultrapassa essa barreira, não existe nada que impeça ele de praticar o mal contra uma pessoa de bem. E pessoa de bem, agora eu falo, vamos parar com esse negócio de mimimi e coisa de direita ou esquerda. Não existe direita e esquerda, existem pessoas. Sim. Aquela pessoa, Condutas, né? Aquela pessoa que levanta cedo, vai trabalhar, aquela pessoa que tem uma família, aquela pessoa que ama sua esposa, ama seus filhos, tem uma conduta ilibada, essa pessoa tem que ser protegida pelo Estado. E o policial é essa barreira. Se a pessoa rompe essa barreira, se ela vem contra essa barreira, dá de frente essa barreira, o que ela não faz com a pessoa comum? Sim. Então nós não podemos deixar com que ela bata e derrube essa barreira. Então, elas foram até minha casa, e na época, quando eu cheguei lá, já tinha 2 ou 3 viaturas na minha casa, quando minha esposa falou que esses marginais tentaram entrar ali dentro, e ela escutou dizendo que estavam atrás do tenente da Aranha. Outra situação foi quando eu já estava com meu 3º filho, minha filha que tinha 1 semana de vida, tinha acabado de sair do hospital. 1 semana? 1 semana. A minha esposa estava dormindo no quarto com ela e eu estava no quarto da frente com meus outros 2 filhos, né? Porque filho tem ciúme do mais novo, né? Vou dormir com eles para que não... você só dorme com agora que é mais novo, não existe mais. E eu fui dormir com eles. Nessa, minha esposa pegou e levantou, falou, Darane, tem gente entrando na casa. Quando eu levantei... Mas calmamente ela falou isso? Com aquela calma dela, né? A gente sabe como que tá, mas ela convivia comigo há muitos anos, né? Ela olhou pela janela, viu um deles pulando o muro, em cima do muro, não tá nem pulando o muro. Um estava no terreno da casa e o outro já estava dentro da casa. Eu pedi para que ela pegasse minha pistola. Quando ela pegou minha pistola, o rapaz estava subindo a escada na minha casa. Dentro do quarto. Já estava na parte interna da casa. E ela foi E as grades? Mas essa casa era uma casa nova, que acabava de fazer 1 semana que estava construindo a casa. Nossa. Não tinha grade. E minha esposa não queria grade, porque não quero tirar a beleza da casa, aquela história, né? Sim. Aí tá aí o que aconteceu, né? Ela pegou e estava subindo. Quando ela foi me entregar a pistola, eu falei, atira. Então, o primeiro pensamento era para que ela tirasse a pessoa que estava subindo a escada. Nem pensei em pegar a arma dela, né? E ali começou, foi um problema sério. Só que na época, quando eles começaram, quando eu vi... Eles estavam em quantos? 3. O grande problema é que a gente não tem uma bola de cristal, né? Se vocês da polícia tivessem bola de cristal, né? Vocês, de repente, se não tem o preparo que vocês têm, por isso que tem que ser muito bem preparado, né? Você, num caso desse, você acaba levando a pior,
porque os marginais, infelizmente, eles se preparam para cometer esses ataques contra a polícia. Eles estão, às vezes, muito melhor armados do que a própria polícia. E se você não tem um preparo, você pega o desprevenido. Se ela não vê eles entrando... Não, se ela não tivesse visto, talvez eu e ela tivesse morrido. Vai saber. Mas eles entraram lá para isso, estavam armados, né? Então, na época, quando eu vi eles no muro, eu não sabia que tinham dentro de casa. Eu vinha no terreno e no muro. Eu sempre pensei assim, quando estiver para lá de fora da casa... Não tem problema. Não, porque eu consigo me abrigar e fazer alguma coisa. Agora, quando eu pulo para dentro, já é minha família. Você já não pensa em você. Não, daí já... Ali já começa, como você falou, muita técnica, ela começa a perder Você perde o direito à técnica e você começa a agir como pessoa. E ali, naquele momento, eu acabei ligando para uma viatura, liguei para o 190 e falei assim, tem 2 pessoas dentro da minha casa. Eu vou pegar agora minha arma e vou descer. Daí na época, eu era capitão. Eu disse, capitão, o senhor não se preocupe, eu estou mandando a viatura. Quando eu peguei os 2 elementos dentro da minha casa, os 2, um no terreno e um estava... O que estava dentro já estava arrombando a porta, o que tinha arrombado a janela. Era aquela janela de alumínio, fácil de levantar. Ele pegou, ele não precisou arrombar, só abriu, né? E quando ele pegou, quando o outro pulou o muro, eles ficaram com a viatura do lado de fora. Então acabaram os 3. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Agora é uma pergunta que todo mundo faria, ou não faz, mas ficaria com essa dúvida. E para entrar em casa no dia seguinte? Para mim não foi problema. É que para você, né? você se mudou. Minha esposa falou que não moraria mais lá, né? É lógico. Porque é duro, né? Muita pressão, né? Não é só isso, né? Você pega uma parede branca, fica vermelha, você pega você pega você quer acabar de construir a casa, mas piso, eles tentaram reagir? Mas na hora que ele estava subindo a escada, ele estava com a arma na mão, né? E ainda mesmo... Os 3 estavam armados. Os 3 estavam armados. Mas daí é complicado, né? Por que entrar e na não minha é casa? Só você, né? Não, são vários policiais que sofrem esse tipo. Eu conheço histórias que eu já ouvi falar de vários, comandante geral. Não quero citar nome, que talvez a pessoa chega na hora, eu não vou confirmar, né? Vai saber, né? A pessoa conta uma história para nós, depois conta outra, né? Mas eu conheço o ex-comandante geral, que foi da área também do grupo também do BOP, que ele pegou, que não é o comandante Hudson. Eu sei, é o homem do trânsito, do trânsito. Ele pegou e foi atender, chegou em casa. Quando chegou em casa, tinha um rapaz de 17 anos na casa dele armado, uma pistola na casa dele, que entrou para fazer um assalto, ele de cara com ele entrando no quarto, ele não sabia o cara estava lá dentro. O Coronel Hudson, você tem ideia de quantas ameaças de morte o Coronel Hudson tem? Vocês têm ideia? Imagina. Só que eu falo para ele, na minha turma, foi uma pessoa que eu conversava muito mais antes dele ser secretário, porque hoje a vida dele não para, né? Não. Mas quantas e quantas vezes, ele não é muito normal, né? Ele sai de bicicleta armado e faz abordagem na rua, né? Não, ele é fora da curva. Ele não dorme, ele tem problema de insônia. Então ele chegava 3 horas da manhã, ele pegava a bicicleta dele, ele morava no lugar X, vou falar onde que ele mora, vou dar endereço. Rua tal, número tal. Ele saía com a bicicleta dele e ia pro Largo da Ordem fazer abordagem. Imagine. Um dia ele estava com o filho dele, até esquece, até foi engraçado, ele estava me contando, né? Pô, Daré, fui assistir Bad Boys no cinema lá no Jockey Plaza. De sair do Jockey Plaza com o meu filho dentro. Ele tem um filho de 14 anos. Tava com meu filho dentro do carro. Quando eu dobrei ali para entrar naquela principal ali que passa na frente do Jockey Plaza, dobrei, 2 caras fazendo um assalto no ponto de ônibus. Já desci do carro, abordei os 2, prendi os 2. Então ele é assim. Nenhum momento de lazer. Não, ele não tem lazer. O lazer dele é prender os outros. Esse é o lazer dele. E é assim desde o primeiro ano da academia. Não fala assim, ele se mudou, não. Ele é assim desde o primeiro dia? Ele é assim desde o primeiro dia da academia. Conheço ele há 36 anos. Coronel, essa história, né, dos marginais que invadiram a sua casa, essa foi um final feliz para sua família. Mas já muitas vezes deve ter acontecido de não ser um final feliz para a família de alguns policiais, né? Esse risco, né? Quando eu perguntei, ele fez a pergunta da sua esposa, esse risco, ela já pediu alguma vez para você sair da polícia? Uma? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Porque veja bem, a modéstia à parte, eu tenho uma dedicação ao estudo muito grande. Eu tenho 4 faculdades, eu tenho 2 mestrados, eu tenho doutorado dentro da área de segurança pública. Eu tenho 9 especializações em Direito, então minha vida foi sempre estudar. Sempre gostei de estudar. E o que um homem persistia na polícia correndo todo o risco?
Eu tinha chance, podia ter sido, na época, hoje é muito mais difícil, mas eu poderia ter feito um concurso para promotor, um concurso para juiz, não vou dizer que eu passaria, mas poderia ter feito. Sim. Um concurso para juiz, promotor, delegado, também delegado seria da mesmo nível, assim, né? Mas ter feito um concurso dentro da área jurídica, talvez, para uma outra, eu nunca pensei em fazer. Nunca passou pela minha cabeça largar a farda. Tanto que o último ano que eu fiquei como oficial esperando a minha aposentadoria foi o ano mais difícil da minha vida. Porque eu nunca imaginei que esse dia chegaria. Então, no meu último dia, foi até engraçado, porque eu fui na minha sala pegar minhas coisas, entregar meu fardamento. Quando eu estava lá esperando para mais de 10 viaturas, me aguardando do lado de fora do CRPM, aguardando para me conduzir para minha casa, que seria meu último dia. Essa é uma sensação muito difícil para o policial que ama a polícia. Todos os policiais amam estar ali. É raríssimo o caso de um policial que está ali por causa do salário. Primeiramente, que o salário não é grande coisa. Não é grande coisa. Ah, mas você é coronel. Mas são 36 anos, meu amigo. Com o nível de escolaridade que eu tenho, ou que um coronel tem, vai trabalhar aí fora, ver quanto que ele ganha. Se ele tiver a mesma dedicação no quartel, que ele tem no quartel, ele tem numa empresa aí fora, você vê um CEO de uma empresa ganhando 100 mil por mês. E a capacidade, tem, claro que tem. O cara chegou a coronel, ele chegaria no posto máximo de qualquer empresa. Porque a dedicação dele é 24 horas por dia. São 9 horas e 21 minutos, 9h21, estamos aqui ao programa Alô Paraná, Rádio Paraná Oficial. Hoje, com essa entrevista maravilhosa, essa entrevista com o Coronel Darani, advogado, policial. Eu sempre vou falar que o coronel da Polícia Militar nunca vai ser um ex-policial, vai ser um eterno policial. E contando aí algumas histórias da sua trajetória dentro desses 35 anos, mas na rua. História de combate, a prisão do bruxo de Guaragi, o homem gigantesco, o quadrado humano e um serial killer, né? Nos Estados Unidos seria serial killer, mas aqui no Brasil, um homem que matou muitas pessoas. Nós vamos a um breve intervalo, são 9 horas e 22 minutos, e daqui a pouco nós voltamos aí com o Coronel Darani contando mais uma história para finalizarmos aí o nosso programa. Já voltamos rapidinho e o Coronel tem mais história para vocês aqui do programa Alô Paraná. Com certeza esse programa que hoje, nessa manhã, trazendo aí uma história melhor que a outra. E também curiosidades que muitas pessoas gostariam de perguntar para policiais e que às vezes não tiveram oportunidade ou não tiveram coragem de fazer essas perguntas. E aqui a gente está fazendo a pergunta e está sendo, com certeza, respondido pelo Coronel Darani. Ele que também é advogado, ele que é um homem que tem 4 faculdades e olha, muito bem preparado, e falou o seguinte: ele já está aposentado da polícia, faz 1 ano, né, Coronel? 1 ano. E o Coronel falou que levaria mais 10 anos tranquilamente. Vamos a um breve intervalo e já voltamos, vamos ouvir umas músicas e já voltamos com mais programa e mais entrevista com o Coronel Darani. Fiquem ligadinhos.